Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra. Coisa boa? Tá tudo certo aí, né? Então vamos iniciar nosso livro de Atos, capítulo de número 10. A gente vai fazendo aquilo que a gente estava fazendo, né? Até aqui, fazendo a leitura, interrompendo alguns trechos, tecendo algum comentário. À medida que vocês forem perguntando e questionando, a gente vai tentando aqui tá respondendo e esclarecendo, tá bom? Só para a gente não perder o fio da meada. Semana passada, aula passada, falamos até o capítulo 9, né? Onde parou ali na conversão de Saulo. Foi aí mesmo? Vocês lembram disso aí, não? Conversão de Saulo, né? Capítulo 9, verso 22 e 23, que nós mencionamos, inclusive, né? Que entre esses versículos, ou de um versículo para o outro, ou seja, do 22 para o 23, nós temos um salto, né? De alguns anos. Só para a gente desconstruir, talvez, né? Aquela ideia que se tem que Paulo encontra Jesus ou Jesus encontra Paulo no caminho de Damasco, né? Acontece tudo aquilo lá, ele fica cego, vai lá, desce na cidade, Ananias vai lá e ora por ele, ele recobra a vista e sai pregando pelo mundo afora. Então essa ideia a gente, né, tentou desconstruir porque não é verdade, não é assim. E aí a gente pegou os textos lá de Gálatas, capítulo 1, verso 16, 17, Gálatas capítulo 2, né, o próprio Atos aqui, capítulo, a gente vai ver inclusive daqui para frente, né, o 11 e o 13 também, onde eles são enviados depois de 14 anos. Então, entre a conversão de Paulo, né, ou Saulo, tanto faz, amados, tá bom? Também o nome de Saulo não foi mudado para Paulo, como diz o hino. Tem um hino aí, né? Acho que tem até um hino que diz, né? Era Saulo e passou a ser chamado Paulo. Não, a Bíblia não ensina isso, não muda isso. Tem esses vários casos assim, lá em Jacó, Abraão, enfim, tem muitos casos que o nome da pessoa foi Deus, o próprio Deus mudou, né? Teve lá uma ocasião e tal, isso foi até muito comum no Antigo Testamento, mas Paulo, ele não segue, tá? Ou em Paulo isso não é verdade. Ele tinha tanto o nome hebraico, né, que é o Saulo, Saul, no caso, né? Saul, aqui é aportuguesado e foi para Saulo, né? Ou foi agregado, para falar do grego, né? Foi agregado nesse sentido e foi para Saulo, mas é o Saul, nome hebraico. E ele tinha um nome também na sua cidadania do latim, romana, né? Que era Paulus, tá? Então fazem uma tentativa de interpretação, porque Saulo ou Saul é grande, né? Eu estou falando do sentido da palavra, do nome, e Paulus é pequeno. Aí querem fazer toda uma elaboração, mas isso não procede, tá certo? Na interpretação aí do contexto, não. Então ele tinha os seus dois nomes, ele só começa a usar o seu nome romano quando ele de fato vai para os gentios, né? Nesse mundo romano. Então o trâmite era muito mais fácil, ele usando e utilizando a sua cidadania romana, que ele também tinha dupla cidadania, né? Como hoje é comum também muitas pessoas terem dupla cidadania. Você nasce num lugar e conquista a outra cidadania por direito, né? No caso de Saulo é diferente como hoje é feito e tal. Mas enfim, só para a gente desmistificar essa questão. E aí, levando 14 anos, ele vai para missões, a igreja envia ele com Barnabé, nós vamos chegar lá inclusive, mas só para falar, e acho que nós paramos aí, verso 22, 23, mas vamos continuar a leitura aqui, né? Eu falei do capítulo 10 que ia começar, mas eu lembrei que nós paramos aqui no verso 23, né? Olha só,
Verso 24. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e com eles guardaram as portas, tanto de dia como de noite, para puderem tirar-lhe a vida. Tomando-os de noite, os discípulos desceram dentro de um cesto pelo muro. Isso aqui ele vai falar lá em 2 aos Coríntios. Se vocês quiserem anotar para ler depois, a gente não vai ler agora, tá? Mas se vocês quiserem anotar, 2 aos Coríntios, capítulo 11, verso 32 e 33, ele vai falar dentre os seus sofrimentos, né? O 2 aos Coríntios, capítulo 11 é um currículo de Paulo, né? De quanto ele sofreu no ministério, amados, tá? Dentre os sofrimentos está isso aqui, que ele foi descido ali, tal, por um cesto e tudo mais, né? Então, se quiserem anotar para ler depois, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 32 e 33. Na continuação da leitura, verso 26... E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então disseram assim: não, esse camarada até um tempo atrás estava perseguindo a igreja, matando os irmãos, e agora está dizendo que é um discípulo de Cristo? Quem queria se arriscar, né, irmão? Ninguém quis se arriscar, não, ali na companhia do Saulo, né? Então, assim, alguns... Quem sabe ali pensar, na teologia a gente fala assim, deu uma de migué, estava dando uma de migué, né? Tipo assim, vou aqui chegar dizendo que eu sou discípulo, vou matar mais uma meia dúzia aqui. Talvez a cabeça dos irmãos era essa, né? E ficaram lá. Mas olha o verso 27, o que diz. Então Barnabé, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos e lhe contou como no caminho ele vira o Senhor e esse lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Jesus, e falava e disputava também contra os gregos, né? Deixa eu ver, tá muito eco aí, né? É isso? Muito eco. Deixa eu aproximar mais o microfone aqui, ó. Deixa eu colocar o microfone do Silvio Santos aqui, ó, no pescoço. Melhorou aí? Melhorou agora ou não? Melhorou, meu amado? Veja aí se melhorou. Me dê um feedback agora, tá melhor, tá pior, tá a mesma coisa? Melhorou? Tá bom, que a gente ajusta na hora aqui, né? Então vamos lá, que a sala tá bem vazia aqui, mas tá tranquilo, dá para entender, tá bom assim, o áudio no sentido, tá nítido, apesar do eco? Tá? Então, tá tranquilo pra mim. Tá, então vamos lá, só se ficar aí ruim para entender, me falam, tá? Então vamos lá, verso 29. Falava ousadamente no nome de Jesus, falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Então olha que coisa curiosa. Há tempos atrás, Saulo é quem perseguia os cristãos e procurava matá-los, né? Agora é ele que está sendo perseguido e querem matá-lo. Então o negócio virou, né? Verso 30. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Olha só. Assim, pois, as igrejas em todas as Judéias, Galiléia, Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Agora, curioso que aqui vem um interlúdio, né? Abre-se um parêntese, porque está falando de Saulo, da conversão dele, e aí volta a falar de Pedro, tá? Ou melhor, começa a falar de Pedro. Então vamos dar uma pausa na vida do Paulo, né? Que a gente vai retomar daqui um pouquinho, mas aparece aqui um outro cenário do verso 32. E aconteceu que passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama, havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou. Simples assim, uma coisa interessante, né? Não tinha todo esse teatro, né, que fazem hoje, né? Todo esse circo, esse marketing, né? Simples, né? Jesus diz para você levantar e o homem levantou e segue tudo aí, ó. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. A partir disso aqui, até os ministérios aí da assistência social das igrejas aí adotaram o nome, tá? Não sei se vocês sabem, mas eu já vi um bocado aí do Ministério de Assistência Social, Dorcas. Isso aqui, ó. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia, né? Por isso que tiram daqui essa ideia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a levado,
levado a depositá-lo num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões rogando-lhe que não demorasse em vir com eles. E levantando-se Pedro foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, né? E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes de Dorcas, que Dorcas fizera quando estava com elas. Então era uma irmã, né? Uma pessoa muito piedosa, muito prestativa, né? É o que a gente entende aqui. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, levantou e chamou os santos e as viúvas e apresentou viva. Simples assim. E foi isso notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor, e ficou muitos dias em Jope com um certo Simão, curtidor de couro, né? Algumas versões só está curtidor, mas é um curtidor de couro, né? Agora é interessante, queridos, aqui nesse episódio aqui, né, entre o verso 32 e o 43, mostra que os sinais, os milagres, eles eram operados, né, pelos apóstolos, e esses sinais tinham uma única finalidade, que era ratificar a mensagem que os apóstolos traziam. Qual era a mensagem que os apóstolos traziam? Que Jesus era o Salvador do mundo, ele era o Messias, que nele, apenas nele, a salvação era possível. Então esses sinais vinham corroborando, né, para que essa mensagem ela fosse recebida pelas pessoas. E sempre a gente percebe isso, né? Muitos creram no Senhor, muitos creram no Senhor, muitos creram no Senhor. Só para a gente entender a finalidade desses sinais, desses milagres, não eram para promover os apóstolos, né? Não eram para, de fato, iludir as pessoas como uma armadilha, né? Mas sim para ratificar que a mensagem que eles estavam pregando, de fato, era uma mensagem de Deus, tá certo? E aí, no capítulo 10, eu vou encurtar aqui, né? Mas a gente vai ler aqui uns textos, tá? Ou melhor, um trecho do texto, do capítulo 10, né? Continua falando ainda de Pedro, tá? Só que Pedro agora vai estar em contato e ele vai ser usado por Deus de uma outra maneira, né? Aqui há sinais também, há sinais, mas não como de cura, né? E sim a confirmação de Deus para os gentios. Olha que coisa interessante. Embora a gente vai ver que quem foi escolhido para o apostolado gentílico, né? O apostolado para as nações fora da cultura de Israel foi Paulo. Mas a gente percebe que quem principia isso aqui como um apóstolo é o Pedro. Que coisa curiosa. Embora, né, depois é falado que a Pedro foi confiado o ministério da circuncisão. O próprio Paulo fala isso, não me falha em memória, lá em Gálatas, capítulo 2, né? Mas aqui também, só para a gente entender que Deus, ele embora tenha nesse ministério específico, chama um, chama outro, mas não é num engessamento, né, amados? Não é nessa questão de que Deus ele se limita a agir por um dessa forma, não. Né? Quanto mais as pessoas se abrem, quanto mais as pessoas entendem a dinâmica de Deus, elas deixam as suas limitações, tá certo? Porque aqui Deus ele veio quebrando Pedro, né? O próprio Pedro no seu preconceito religioso, que infelizmente, amados, hoje nós temos demais cristãos, discípulos de Cristo, limitados, mas muito limitados, tá certo? Na questão da visão mais ampla, né? Se prendem muito à cultura, se prendem muito às denominações e às tradições religiosas, tá certo? O movimento. Então, por exemplo, se nós formos falar para alguns cristãos a respeito de alguns comportamentos no nosso país, eles vão entender que isso não é de Deus, isso não agrada a Deus, isso é pecado. Quando a gente vai em outros países, né, e a gente percebe que esses irmãos não têm problema, são questões apenas culturais, não são doutrinárias, nós chamamos isso de dogmática, né? Ou no sentido assim, que são dogmatizados. O dogma é um ensinamento a partir de uma tradição, tá certo? A doutrina é um ensinamento a partir das escrituras. Só para a gente entender, eu sei que é uma questão bem teórica, teológica, né? Mas só para a gente entender aqui que há essas questões e quando a gente se limita a isso, amados, infelizmente,
as pessoas em nosso redor perdem e muito, e os pecadores muitas vezes não são alcançados por conta de limitações, de tradições religiosas e culturais que nós estamos inseridos. E Deus quer que a gente quebre essas coisas, né? Que a gente se desvincule dessas amarras, muitas vezes, né? Como eu disse, de origem cultural e de origem denominacional, de tradição religiosa, tá bom? Não vou nem dar uns exemplos aqui para não escandalizar muito. Vou sim, só para exemplificar. Eu sei que alguns se escandalizam, mas é isso. E justamente o escândalo vem por conta da raiz cultural e não por conta da doutrina bíblica, né? Por exemplo, aqui no nosso país, um cristão beber cerveja é tido como algo errado e pecado. Na Alemanha, por exemplo, tudo tranquilo, não tem problema nenhum, não é? Um cristão beber vinho aqui no nosso país, nas igrejas pentecostais, nas históricas isso já não é tanto não, mas nas pentecostais é errado, é pecado. Na Europa, por exemplo, tudo tranquilo, normal, faz parte da cultura. Em Israel, né, na cultura bíblica de Israel, também era consumido, digo, vinho tranquilamente, né? E aí eu só dei um exemplo de uma questão. A gente poderia pegar questões de alimentação, de roupas, enfim, outras questões que são meramente culturais. As pessoas querem pegar e torcer o texto bíblico para estar justificando uma questão que é meramente cultural. Mas tudo bem, só para falar que Deus veio quebrando esses tabus culturais aqui em Pedro, no capítulo 10. Vamos lá ler. Havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte, chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então veja bem, não era da nação de Israel, não era judeu, por assim dizer, não era crente. Só que Deus ouvia suas orações, era uma pessoa temente a Deus. Olha só, e o que ele fazia, Deus guardava em memória, né, como uma boa ação que ele fazia e ajudava pessoas, que é chamado aqui de esmolas. Então olha que coisa interessante, amados, né? Então assim, não era crente, mas Deus ouvia a sua oração. Só para a gente quebrar aí algumas questões aí, mas vamos lá. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus e se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Então tinha visão de Deus também. Um anjo de Deus dialogou com esse homem, que nem crente era ainda, hein? Ó só, vamos lá. Verso número 4. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Curioso aqui, né? Então até o próprio Simão tem dois nomes, né? Simão Pedro. E também era chamado de Cefas, hein? Então a gente percebe aqui que tinha mais de um nome, era comum, né? João Marcos, enfim, só para a gente falar do Saulo e do Paulo, né? A gente já percebe aqui no próprio texto que já traz essa informação. Mas vamos lá. Verso de número 6, não é isso? Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deve fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 de seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. Havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar quase a hora sexta, ou seja, quase lá meio-dia, quase a hora do almoço. Ele sobe no terraço, né? As casas tinham um eirado, por assim dizer, né, no seu teto, seu telhado assim, onde às vezes faziam um processo lá do trigo, né, malhava o trigo e tudo mais. Aí que a gente descobre, o tal do Gideão lá estava no lugar errado mesmo, né, malhando o trigo no lagar não era o lugar de malhar trigo, né, era em cima, era no eirado muito grande ou em cima da casa, enfim. Mas vamos lá, também se usava para descansar depois do almoço, né, esse local aí. E, tendo fome, quis comer. Enquanto lhe preparavam, no caso a comida, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos.
E viu o céu aberto que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi dirigida uma voz dizendo assim: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor. Mas esse Pedro era enrolado, né? Porque assim, ele não tinha aprendido lá atrás, quando Jesus estava com ele, que ele disse assim: tu és o Cristo, tu és Deus. Aí Jesus diz assim: então tá bom, eu vou ser entregue ao sacerdote. Não, Senhor, que isso não te faça. Meu Deus do céu, você disse que é Deus, como ele fala não para Deus, quer ensinar Deus? Aqui, do mesmo jeito, não aprendeu muito não, passou tempo, Jesus morre, ressuscita, o Espírito Santo vem sobre ele, aquela coisa toda, e enche ele da graça, do poder, e de novo ele precisava ser amadurecido em algumas questões, né? Então, de novo, a resposta que ele dá para o Senhor: não, não, Senhor, nunca comi coisa alguma comum ou imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum o que Deus purificou. Então, olha que coisa interessante. Na lei judaica havia o aspecto da lei dietética. Alguns animais não poderiam ser comidos. Mas olha só como Deus está falando, ó, essas questões, elas não vigoram mais, né? Já não há mais essa exigência, porque isso tinha um propósito, teve um propósito histórico, né? Na questão lá da antiga aliança. Agora é uma nova proposta de relacionamento com Deus, é um novo pacto no sangue de Cristo, é o Novo Testamento, é a nova aliança. Então essas questões que agora se tornaram meramente culturais e não já tinham mais a legitimidade cerimonial que havia no Antigo Testamento. Percebam, amados? O próprio Deus é quem está dizendo isso. Não, eu purifiquei todas as coisas agora, né? Verso 16. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que 2 varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão. Então olha como Deus está comunicando com o Cornélio, comunicando com Pedro ao mesmo tempo, né? Deus está conduzindo todas as coisas. Eu acho interessante a gente observar isso. Verso 18. E clamando, chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. Então olha só, Simão, sobrenome Pedro. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam, levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Então olha como Deus vai conduzindo todo mundo, amados, todos aqui. Cornélio, os soldados, os servos, Pedro, enfim. E descendo Pedro para junto dos varões que lhes foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa? Por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que lhe chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, clamando, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. Então, ó, foi uma comitiva lá também, né? Pedro levou um pessoal lá para a casa de Cornélio. E no dia seguinte, imediato, aí já está passando uns 3, 4 dias já, né? Chegaram a Cesareia e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes, amigos mais íntimos. Então, olha só, amados, o cara, antes de aceitar Jesus, já era um evangelista. Já trouxe um monte de gente para ouvir, né, a mensagem que Pedro tinha. Verso 25. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Olha como ainda tinha uma questão idólatra, pagã, né, no comportamento do Cornélio. Mas aí, como um bom discípulo de Cristo, e a gente precisa ensinar para algumas pessoas hoje que aceitam a adoração, né? Não estou falando só do Papa não, tá, irmão? Estou falando de muitos líderes gospel aí que eles aceitam a irreverência, em um negócio doido aí, né? Vamos lá. Verso 26. Mas Pedro levantou dizendo: levanta-te, que eu sou também homem, né? Se fosse lá no Ceará, porque eles bandam ali, ia falar: o que é isso, macho? Levanta aí. Verso 27. E falando com ele, entrou
e achou muitos que ali se haviam juntado. E disse-lhe: vós bem sabeis que não é lícito um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se ao estrangeiro. Então, olha só, Pedro ainda, lutando consigo mesmo nessa questão da lei judaica, da cultura. Ele era um judeu, mas Deus estava trabalhando na vida dele, quebrando essa questão mais cultural, tá certo? Então, não é lícito? Como não é lícito? Não era, agora as coisas são diferentes, Até mesmo os apóstolos precisavam estar sendo transformados por Deus, amadurecidos por Deus. Eu acho bem interessante isso, amados, que esses homens que Deus escolheu para propagar a sua palavra, para serem porta-vozes, da sua palavra, para serem aqueles que iriam escrever, serem inspirados por Deus, eram homens falhos, homens que precisariam também ser amadurecidos. A gente vai descobrir lá no finalzinho da vida de Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, o quanto Paulo ele amadureceu em relação quando ele foi chamado para ser o apóstolo Paulo, Então foi chamado para ser esse enviado de Deus, mas ao longo também do seu ministério ele foi amadurecido. A gente vai ver mais para frente isso aí. Mas vamos lá, a continuação do verso 28, E disse-lhe: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que nenhum homem chame comum ou imundo. Então olha aquela visão lá que ele teve, como foi claro o que Deus disse para ele. Então não era questão de alimentos, A questão é que Deus estava agora purificando todo homem que se achegasse a ele, e que não havia mais essa barreira de separação judeu e gentil, tá certo, amado? Isso Paulo vai escrever lá em Efésios capítulo 2. Jesus, ele derruba esse muro, essa parede de separação. Dos dois faz um só povo em si, Então os que não eram família de Deus passam a ser família de Deus em Cristo, judeus e gentios igualmente. E não há mais privilégios, tá certo? Para os judeus não. Havia até Cristo. Após ou a partir de Cristo, já não há mais esse privilégio por ser judeu. Há uma responsabilidade maior para os judeus, mas privilégio nenhum. Até Cristo eles foram privilegiados. Foram escolhidos por Deus, receberam os dons, a revelação, os profetas e o próprio Cristo, Eles receberam como a sua nação judaica. Mas a partir de Cristo, amados, todos são igualados. É por isso que a gente precisa combater, inclusive, aproveitando aqui, o ensejo, a gente precisa combater essa judaização no meio da igreja evangélica no Brasil, tá certo? Esses elementos culturais chegando muito forte nas nossas igrejas, Essa ideia de que Deus tem um quê com Israel é superior. Eu estava lendo, acho que hoje ou ontem, em alguma página aí de teologia, que me parece que estava bem ruim a teologia ali naquela página, porque para postar um negócio desse, que os melhores intérpretes são judeus. Eu falei, meu Deus do céu, como são judeus? Se eles rejeitam a revelação de Deus no Novo Testamento, se eles rejeitaram o próprio Cristo, como pode ser um trem desse, meu Deus do céu? Então, uns negócios totalmente equivocados, Então, assim, se aparece um cara com a barbinha, assim, melhor que a minha, essa aqui é fajuta ainda, aquela barba assim, aquela barba abençoada e tal, um quipá na cabeça aqui, assim, aquele quipazinho na cabeça, cobrindo a coroinha aqui, Se aparece, então, com um chapelão, um talit, indumentária judaica, Se vai ungir, ele diz que o óleo é de Israel. Então essas questões assim, parece que o povo cristão abraça porque é místico, Então a gente precisa combater essa questão, tá? Isso aqui foi quebrado, amados, não tem mais. Nós não temos absolutamente nada contra Israel. Nós cristãos jamais podemos ser antissemita, Jamais. Mas também nós entendemos que todas as nações diante de Deus são igualadas para a salvação, tá certo? Precisam de Cristo de igual modo. Vamos lá, verso de número 29, estão acompanhando aí? Então, pelo que sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandar chamar-me?
E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum, a esta hora, orando em minha casa. E aí ele começa a relatar, né? Não vou repetir aqui, que a gente já leu, já sabe o que aconteceu. E o anjo veio, ele explicou tudo isso aí e tudo mais. E aí o verso 33 diz assim: logo mandei te chamar, bem fizeste em vir. Agora, pois, o Cornélio falando para Pedro, né? Estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Olha como aqui, né, de fato, ele chega a essa compreensão que Deus quis ensinar para Pedro, amados. É por isso que lá em Gálatas capítulo 2, Paulo é tão duro com Pedro, porque Pedro lá usa de dissimulação, como ele mesmo disse, né? Se comporta com hipocrisia, porque aqui ele já tinha entendido que não havia mais essa questão de separação. Mas lá, com Paulo, ele se comportou como se ainda houvesse. Então lá ele quis agradar gregos e a baianos, né? Gregos e a pernambucanos, tá certo? Ele quis agradar todo mundo lá, né? Verso 35, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, esse é o Senhor de todos. Essa palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo de João, pregou, como Deus ungiu a Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E ele começa então a falar a respeito da ressurreição de Cristo e tudo mais. Verso 44, quero dar um saltozinho aqui. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviram a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. A semelhança do capítulo 2 lá, dos quase 120 apóstolos, discípulos, melhor dizendo, né, que receberam o Espírito Santo. Ou seja, Deus, ele agiu da mesma forma, alcançando os judeus, lá os 120, e alcançando aqui os gentios, derramando o seu Espírito Santo. Aí o verso número 47, respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados esses que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor, então rogaram-lhe que ficasse com eles alguns dias. Agora, que coisa curiosa na continuação aqui, capítulo 11. Ouvindo os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus, e subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: entrasse em casa de varões incircuncisos e comesse com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhe uma exposição por ordem, dizendo, aí ele relata tudo o que aconteceu, desde lá do que o anjo falou para Cornélio, que Cornélio chamou ele, que Deus falou com ele, né? Aquela coisa toda. Ele teve que se explicar para a igreja, amados, para a liderança, olha só. Ele teve que se explicar o porquê que Deus salvou, porquê que Deus derramou o Espírito Santo sobre aqueles homens que não eram judeus. Percebam como ainda havia amarras muito fortes, culturais e religiosas, né? Nessa primeira igreja em Jerusalém, entre os judeus, eu estou dizendo. Tanto é que a gente vai ver lá no capítulo 15 que isso se intensifica. E é preciso lá reunir todos os líderes da igreja na ocasião, porque eles começaram agora a falar, mas e aí? Esse pessoal que não tem aliança com Deus, não tem o rito da circuncisão, não pertence a nenhuma tribo de Israel, não são prosélitos, enfim. Então a gente vai chegar lá, a gente vai ver. Mas como ainda havia essas amarras, essa igreja de Jerusalém, amados, ainda era muito limitada no sentido de que o evangelho, tá certo, não pertencia mais à nação de Israel e a um povo específico. Agora Deus veio para alcançar todas as nações, que não havia mais privilégio para um, né, e dificuldades para os outros, porque não pertenciam à aliança. Então, isso Jesus já vinha trabalhando há muito tempo, né? Quando curou lá o centurião, quando curou a mulher cirofenícia, quando desceu as partes de Tiro e de Sidom, né? Jesus ensinando lá para os judeus que falavam, nós somos filhos de Abraão. Ele disse, não, vocês não são filhos de Abraão, porque até das pedras Deus pode suscitar filhos, né, para si, ou filhos de Abraão e tal, aquela coisa toda. Então Jesus já vinha trabalhando muito antes. Isso aí que ele veio para salvar a humanidade. Diga, amada. Pode falar, Ana Cláudia. 1 minuto.
falta menos de 1 minuto. Ah, tá. Obrigado, irmão. Então, pensei que ia fazer uma... Bom, então eu quero ler aqui só o verso 15 para fechar essa reflexão, né? Verso 15, ó, capítulo 11, verso 15. E quando comecei a falar, o Pedro, né, arrematando aqui a sua explicação diante da igreja ali. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu então, né? Ou quem era então eu, para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Então aqui foi sanado a questão, a sabatina, né, a inquirição lá com Pedro. Mas o verso número 19 vai continuar falando sobre a questão da pregação aos gentios, tá? E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, tá falando lá do capítulo 7, lembra que a gente estudou? A gente leu lá? A partir de Estevão houve aquela grande perseguição, o povo se dispersou, e aqui retoma o assunto, né? Então, e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra somente aos judeus, esses que foram daquela perseguição de Estevão. Verso 20. E havia entre ele alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Então, olha a continuidade de alcançar aqueles que não eram judeus, né? E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram a Barnabé até Antioquia. Então, a Barnabé, como um representante da igreja, foi até lá para ver que negócio é esse, né? Então, aos gregos, né? E aqueles que não são judeus, eles estão se convertendo, então enviaram a Barnabé para conferir esse negócio. Verso 23, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, o tal do Barnabé, né? Tem até uma música aí, viu? Músicazinha antiga, e aí é muito bonita, né? Barnabé, homem de fé, aquela coisa toda. Não vou lembrar agora, mas lembrei que tem uma música. Verso 24, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo, de fé, muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo. Então, Saulão, anos e anos lá em Tarso da Cilícia, né? Barnabé disse: opa, vou lá buscar o Saulo. E achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Olha que coisa interessante, amados. Então, passou lá do verso 22, 23 do capítulo 9, né? Vários anos, e agora o Saulo vai aparecer no cenário da igreja. Então, enquanto isso, Saulo estava lá, né, sendo preparado por Deus, Deus continuava operando através de Pedro e de tantas outras pessoas também, né? Só para a gente compreender que não é a figura de um homem, que não é uma pessoa, tá? Apenas que Deus deposita, né, aí a questão do evangelho, da responsabilidade da sua igreja e tudo mais, né? Há uma teia de irmãos aqui. Os apóstolos são os principais, os que doutrinam, mas há uma rede enorme de missionários enviados por todos os lugares aí. Mas vamos lá, verso 26. E sucedeu que todo um ano, né, se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Olha que coisa interessante. Essa Antioquia aqui é a Antioquia da Síria. Tá certo? Porque tem duas Antioquias, né? Da Pisídia e da Síria. Então essa aqui é a Antioquia da Síria, tá? É mais distante ainda. E é interessante que a primeira vez aqui que foram denominados de cristãos os discípulos de Cristo foi nessa ocasião aqui. Até então era chamado de outras coisas mais, tá? Mas o verso 27 vai continuando dizendo assim: naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Então olha que coisa interessante. Então tinham profetas aqui na igreja, só que não eram profetas como nos moldes do Antigo Testamento, né? Profetas aqui
eles são os pregadores itinerantes, tá? E aí a gente vai ver na Bíblia, aqui no Novo Testamento, né? Apolo, né? O próprio Ágabo aqui, inclusive, né? Alguns são chamados de profeta como Silas, o próprio Barnabé, o próprio Paulo, são pregadores itinerantes. O que Paulo escreve lá em Efésios capítulo 4, verso 11, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Então esse profeta aqui é esse pregador itinerante. E aqui aparece verso 28. E levantando-se um deles, profeta, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no templo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. E o que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Então olha só, eram homens enviados, né, para um lado e para o outro aí, por grupos de igreja, amados. Que coisa interessante. E as igrejas sempre socorrendo uma a outra, né, não se conhecendo, mas entendendo que em tal região havia irmãos lá em Cristo, haviam discípulos de Cristo, e era comunicado que estavam passando alguma necessidade, né, enviavam lá irmãos para ir lá e suprir a necessidade desses irmãos. Que coisa linda, amados. Isso é evangelho, isso é igreja de Cristo, né? Que não se limita a uma comunidade local. Infelizmente, hoje, nós temos essa configuração muito humanista, individualista, egoísta, né? Que a gente vive fechado nas nossas comunidades de fé. Que às vezes nós percebemos que uma igreja local, às vezes, é da mesma denominação de outra igreja local, mas elas não se relacionam, não comungam, não têm esse cuidado mútuo, né? Olha só o que nós viramos, um bando de egoístas, cada um erigindo o seu castelozinho, né? O seu reinozinho, mas olha como a Bíblia vai mostrando aqui qual foi o propósito de Deus e a proposta de Deus desde sempre, que houvesse um povo, tá certo? No mundo, que se relacionasse e que se ajudassem e que caminhassem juntos, né? Sem essas questões denominacionais que mais prejudicam e desconfiguram o corpo de Cristo do que contribui, embora elas tenham contribuições pelo fato de entenderem o Evangelho, né? O que um entende, a outra não entende, e isso de alguma maneira contribui. Mas deveríamos, né, no caso, como comunidade local, ter, na verdade, aí um amadurecimento a ponto de não enfatizar apenas um aspecto do Evangelho, que a gente vê a igreja assim, o forte lá, jovens, o forte lá é casais, o forte lá é ensino, o forte lá é isso, é missões, né? Missões urbanas e transculturais, não sei o quê. Parece que levanta uma bandeira, né? Então cada igreja tem uma bandeira levantada. E o Evangelho não tem uma bandeira, o Evangelho é um todo, né, amados? Que lógico, uma igreja local não consegue expressar esse todo do Evangelho, mas há muita limitação e talvez seja também pelo fato de que nós não temos vínculos e relacionamentos com irmãos de outras denominações. Isso é prejudicial. Mas enfim, vamos lá, acho que dá para a gente entrar no capítulo 12 aqui, né? Pelo menos alguns versículos aqui para que a gente possa estar avançando um pouquinho mais. Capítulo 12. Porque naquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para o maltratar. Então continua aqui, tá, irmão? Isso aqui de fato é o mesmo tempo que está acontecendo. Matou a espada Tiago, irmão de João, um dos apóstolos agora é morto, né? O Herodes, aquele político que queria agradar todo mundo e a maioria ali, então ele faz isso, manda matar a espada, Tiago, a espada por nada. É que o povo não gostava dos cristãos e os apóstolos lá estavam na mira, então assim, mata, então manda matar, matou, o povo se alegrou, verso 3, né? Vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e era o dia dos asmos, né? Uma festa religiosa lá dos judeus. Então olha só, o cara manda matar Tiago, o povo se alegrou, agora vão matar Pedro, que ele queria agradar o povo, né? E sem princípio nenhum. Só que aqui eu vejo uma coisa interessante. Deus permite que o Tiago fosse morto, o apóstolo, né? E Pedro já não.
Então, olha os propósitos de Deus. A gente não tem como, né, de fato julgar. E questiona, por que Deus permitiu que Tiago foi morto então e Pedro não, amados? São os desígnios de Deus e nós não compreendemos. Mas a questão é essa. Deus está mostrando, inclusive, que os homens não fazem o que querem. Há um propósito de Deus, nem sempre nós compreendemos, nem sempre Deus explica. Mas há um propósito de Deus e é visto isso aqui. Tiago, Deus permitiu que fosse morto, né? Não é o Tiago que escreve a carta de Tiago não, tá? Esse é o irmão de João. Teve 3 Tiagos no mínimo, né? Filho de Alfeu, filho de Zebedeu e Tiago menor, que foi o meio-irmão de Jesus que escreve lá a carta de Tiago, né? Então, o apóstolo, o irmão de João aqui, ele foi morto. E aí vem o verso 4 dizendo, e havendo prendido, encerrou na prisão Pedro, né? Entregando a 4 quaternos de soldados, 16 soldados lá, para que guardasse a Pedro, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Isso aqui eu acho interessante, grifei, porque a gente já via uma igreja militando, né, na questão mesmo do evangelho, aquela questão toda de comunidade, se preocupando, orando, intercedendo. Verso 6, quando Herodes estava para ou seja, matar o Pedro, né, fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, 2 algemas, né, e guardada, diante da porta guardava uma prisão. Amados, eu duvido se um de nós fosse falar assim, amanhã você vai morrer, e um ou 2 dias anterior tinha morrido seu irmão. Se você ia dormir tranquilo, Pedro, sossegado da vida, vai tirar um cochilo, nem preocupado com nada, vou dormir, que deu um trabalho para o anjo acordar, viu, irmãos? O anjo teve que dar uma cutucada aqui do lado, aqui, ó, onde a gente é cutucado, dá um pulo assim, ó, aqui do lado a Bíblia diz, né, aqui, ó, do lado, aqui, opa, ele foi dormir e disse, eu vou tirar um sono aqui, eu vou perder uma noite de sono jamais. Verso 7, eis que sobreveio um anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro do lado, aqui, ó, na ilharga, no lado, o despertou, dizendo, levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias, né, as algemas. Disse-lhe o anjo, cinge e ata as tuas sandálias. E ele fez assim, disse-lhe mais, lança as costas da tua capa e segue-me. Olha que coisa curiosa. E saindo seguiu e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidado que tinha alguma visão, né? Eu estou sonhando aqui. E quando passaram a primeira, a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se abriu por si mesma. Automático, tão automático que já tinha lá, ó. Deus apertou do céu lá, ó, o controle e abriu o portãozão de ferro automático. Tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. Aí Pedro, né, tornando a si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Considerando ele isso, foi à casa de Maria, mãe de João, olha só, Maria, mãe de João Marcos, aquele que escreve o Evangelho de Marcos, tá? Então, na casa de Maria ali, ó, na casa da mãe de João Marcos, havia uma igreja, né? Tinha por sobrenome Marcos, aqui vai explicar, onde muitos estavam reunidos e oravam. Batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar, e conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. A menina ficou tão emocionada que viu que era Pedro, né? Nem abriu a porta para o homem entrar, saiu correndo lá para falar para o povo, ó. E disseram, estás fora de... o verso 14, né? E conhecendo a voz de Pedro, alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram, estás fora de ti, mas ela afirmava que assim era. E diziam, não, é o seu anjo. Então, o povo orando para que Deus libertasse Pedro. Quando Pedro aparece, eles não acreditam que é Pedro. Diz que a menina está doidinha, né? Diz, não, deve ter visto o anjo de Pedro, porque eles tinham a crença, né? Naqueles tempos que cada um tinha um anjo, era o anjo da guarda, e que cada anjo parecia com o rosto da pessoa, amados. Isso era a crença que havia lá entre os judeus, tá? Então eles tinham muitas crenças, né? E a gente vê expresso aqui, ó, né, nos relatos aqui, a crença desses irmãos aí e tudo mais. Olha só, questões culturais ainda, né? E a Bíblia vai relatando tudo isso aqui. Nem dizendo que é certo, nem que é errado, só vai narrando, irmão. Tá? O livro de Atos dos Apóstolos, em muitas
passagem ela é descritiva, ela é um relato, não são normas para a doutrina. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado aqui quando a gente lê Atos dos Apóstolos para entender se isso é um comportamento, é um ensinamento para ser adotado pela igreja ou se é apenas uma descrição histórica, tá certo? Então, eles entendiam, não, o anjo da pessoa tem a face da pessoa, parece com ela. Então, é por isso que disseram, não é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Acenando-lhes ele com a mão, para que se calassem, contou-lhe como o Senhor tirara da prisão, e disse, anunciai isto a Tiago e aos irmãos. Então esse Tiago aqui, tá certo? Não era o Tiago que foi morto, o Tiago foi morto, né? 1 ou 2 dias anterior. Senão, anuncie isso a Tiago. Que Tiago era esse? Era o meio-irmão de Jesus, que alguns estudiosos dizem que foi o líder daquela igreja em Jerusalém, tá certo? Depois a gente vai chegar lá no capítulo 15, a gente reforça isso aí. Então, anunciai isto a Tiago e aos irmãos, e saindo partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro, né? Então, vamos fazer o que com Pedro? Mata, não mata? E quando Herodes o procurou e não achou, feita inquirição às guardas, mandou justiçar, mandou matar, amados, os 16 guardas. Essa era a lei capital que tinha. É por isso que a gente vai ver depois lá no capítulo 16 o desespero do carcereiro lá quando, né, ele pensa que os presos fugiram. Ele quis até se matar. Então só para a gente entender aqui, tá? E partindo da Judéia para Cesareia ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom. Mas estes vindo de comum acordo ter com ele e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhe dirigiu a palavra. E o povo exclamava, voz de Deus e não de homem. Para a gente entender isso aqui, amados, tem até um ditado que diz assim, voz do povo é voz de Deus. É mentira, tá vendo? A Bíblia diz não é assim não. Mas sabe por que eles disseram voz de Deus e não de homem? Os historiadores dizem o seguinte, que o Herodes ele se vestiu de umas roupas reais dourada. E quando ele ia falar ao povo, né, na varanda assim, o sol bateu nele e fez resplandecer essa sua roupa dourada, o que o povo nem via direito Herodes, só ouvia a sua voz. É por isso que eles disseram, é voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. Então olha que coisa interessante. Um anjo de Deus vai lá e fere ele, né? Alguns até dizem que foi os comentaristas, que o anjo quando fere ele é acometido uma espécie de bactéria, de verme, e esse verme come ele, né? Ou seja, ele morre dessa origem aí, tá? Mas isso ocasionado por um anjo de Deus que foi lá e puniu ele, né? Porque ele arrogou para si, tá certo? Essa adoração e como ele fosse o próprio oráculo de Deus, né? E a palavra de Deus crescia, se multiplicava e Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, né, que tinha por sobrenome. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.